está pensando em realizar uma transição, uma mudança de carreira? Ou você ainda tem uma certa dúvida do qual a diferença entre uma transição e uma mudança de carreira? Se liga que a gente vai falar nisso agora. Vamos lá. Muito obrigado, então, pelo seu tempo e atenção mais uma vez em um vídeo nosso. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, né? E tão decisivo, inclusive, em como que vai ser a nossa vida, a nossa carreira. E por ser tão importante esse passo, acho que o primeiro ponto, antes da gente pensar em fazer uma transição e uma mudança, é a gente entender quais são os motivos, né, que estão me levando a isso. Porque muitas vezes, né, em conversas que eu tenho, né, no meu planejamento, na minha mentoria de carreira, as pessoas, elas, na verdade, elas gostam do que fazem e apenas estão num lugar que não que a sua cultura com a cultura da pessoa, o alinhamento ali, né, o fit cultural da empresa e dela não estão batendo, ou ela não se identifica com o seu coordenador, líder, tem muito não pensa da mesma forma, né? Enfim, gera ali uma convivência não tão boa e ela às vezes está descontando na função, mas na verdade o que está realmente trazendo uma certa motivação de fazer uma transição, uma mudança de carreira é o ambiente que ela está e não a função que ela tem. Então, em alguns casos, é necessário avaliar o primeiro ponto, né? Eu realmente me identifico e gosto do que eu faço, da função atual que eu tenho? Se sim, né? Se eu gosto do que eu faço, mas o problema é o ambiente, aí acho que vale a pena fazer só um novo ar, né? Ter um novo local para você fazer a mesma coisa. Então vale a pena, sim, fazer ali uma transição, sendo que você já entendeu que já esgotou as possibilidades ali, né? Sejam por relacionamento entre pessoal, às vezes até por um processo financeiro mesmo, né? Eles não estão aí, você vê que o mercado já está pagando bem para um profissional que tem aí o mesmo skill que você tem. Então, isso é uma situação, né? Então, você pode não precisar fazer uma mudança ou uma transição de carreira, simplesmente continuar na mesma jornada que você já está, mas em um outro local, né? E aí é sempre importante você ver o que não estão te proporcionando e o que você está proporcionando, né? Será que você realmente está sendo o profissional, está executando tudo que tem que executar, está honrando tudo que você está fazendo lá? Você está se esforçando para ser o melhor profissional, está estudando, está evoluindo? Tem os dois pontos, né? A gente não pode só, nesse ponto de decisão, entender, eles não estão me planejando ali uma promoção, algo, mas eu também não estou fazendo nada para merecer. Então, tem que fazer sentido essa conta, né? Então, isso é um dos pontos. O primeiro ponto é se avaliar. E aí, o segundo ponto é, eu quero fazer, por exemplo, uma mudança. E eu vou usar dois exemplos próprios, né? Dois exemplos meus, e com toda certeza você vai acabar se identificando de alguma forma ali com a minha história e talvez sirva para ajudar a entender a sua. Então, eu, antes de trabalhar aqui com mentoria de carreiras e coach de carreira, eu era um profissional da área de tecnologia da informação. Passei por muitas e muitas consultorias, empresas de pequeno, médio e grande porte. E passei aí por clientes gigantescos e por processos gigantescos. E qual era o meu processo de forma mais simplificada, né? Eu era uma pessoa que trabalhava com projetos. Então, tinha uma solução A que tinha que ir para a solução B. Às vezes é da mesma fabricante, às vezes não é da mesma fabricante. Então, eu pegava projetos e fazia essa migração, e fazia todo esse acompanhamento. E depois, um time de sustentação, suporte, fazia ali o processo. Quando eu comecei na TI, eu era do suporte, depois eu virei essa parte de trabalhar com projetos. E eu estava ali meio que no automático, né? Estava numa empresa boa, né? A última empresa que eu trabalhei, CLT. Estava lá, estava sendo reconhecido, ganhando prêmios, inclusive, dentro da organização. Mas eu não sentia nem frio na barriga. Eu simplesmente fazia as coisas como tinham que ser feitas, né? E aí teve uma virada de chave dentro dessa mesma empresa,
E aí eu comecei a trabalhar com uma outra pessoa que estava formando um departamento chamado de sucesso do cliente, de Customer Success, né? E eu comecei a ajudar essa pessoa. Então, eu comecei a fazer workshops, processos de adoção, entendendo a pessoa a entender melhor a tecnologia que ela contratou, né? Que a consultoria onde eu trabalhava fornecia, né? Das fabricantes e tudo mais. E isso começou a fazer muito sentido. Eu comecei a me sentir melhor, eu me sentir realizado nessa nova função. Nessa área de sucesso do cliente é uma área que ela tem, meu skill técnico é sim importante, mas ela conversa com outras áreas como marketing, comercial, tinha que fazer esses workshops, essas palestras, tinha que passar relatórios para diretores, CEO, então era um processo muito diferente daquele meu técnico que era dos projetos. E foi uma realização. Então demorou um processo de 6 meses para fazer a mudança, colocar uma pessoa que estava no meu lugar, e fiquei alguns anos ali muito feliz com essa mudança, né? Então eu não fiz uma transição de carreira. Eu estava na mesma empresa, eu trabalhava no departamento X, fazendo a função X, fui para o departamento Y, onde eu usava o skill do que eu tinha, né, na parte aí do sucesso do cliente, deixei de entregar como projetos e consegui ali evoluir muito, cresci muito como profissional, tinha destaques dentro da empresa, porque eu fazia cursos para toda a organização, para os clientes dela e dentro da organização, então pessoas a empresa que tem no Brasil inteiro, né, várias filiais, então sempre que alguém esbarrava comigo, conversava, eu já te vi em algum lugar, então tinha uma notoriedade ali dentro, né, e foi muito impactante, muito feliz. Então, essa parte da minha história, o que ela quer dizer? Que às vezes você consegue, se você já está num lugar bom, né, uma empresa que está fazendo sentido, você não precisa procurar uma outra empresa. Às vezes você, dentro da própria organização, você consegue se encontrar e às vezes achar lá. E essa mudança, esse Pitson, teve lá com o processo, uma reunião com uma psicóloga e conversando com as pessoas, e eu fui me sentindo bem, recebendo feedbacks. Então essa mudança ela veio de uma forma mais natural, né? Então eu usava o meu skill e peguei outras habilidades, meu skill técnico, né? E aprendi outras habilidades de comunicação, oratória, speech comerciais também, enfim, foi muito interessante. Mas eu ainda, né, eu estava muito melhor do que eu estava me sentindo feliz, mas não me sentia realizado. Porque ainda não era exatamente o que eu queria. Tinha algumas coisas que eu ainda buscava, né? Eu buscava, por exemplo, uma opção de ter liberdade geográfica, então eu gostaria muito de ter um processo onde eu trabalhei na hora que eu queria, no lugar que eu quisesse, né? Apenas um computador e uma internet, isso para mim era primordial. E, de certa forma, na área da tecnologia, você tem muitas das funções que te permitem trabalhar de fora do Brasil, no Brasil, e ter essa liberdade, mas você ainda estava preso ali uma carga horária comercial, né? E aí eu queria um outro passo, né? Eu queria fazer os meus horários. Então eu queria trabalhar nos horários e com a liberdade que eu tinha. E eu também não estava mais tão realizado com essa área da tecnologia de informação. Eu queria fazer algo diferente, algo que estivesse mais alinhado comigo, totalmente alinhado comigo. Eu queria transformar a minha vida e a vida das pessoas. Então, eu encontrei, né, fiz toda uma preparação e fiz aí sim uma transição de carreira. Então, eu deixei de ser um especialista, deixei não, porque o que você faz nunca deixa de ser você. Eu nunca vou deixar de ser um especialista na área de tecnologia de informação. Continuo gostando, continuo estudando, aplico, principalmente para as pessoas que são dessa área, que me procuram. Tem um baita skill ali, além da toda a parte de mentoria de carreira, também consigo proporcionar uma bagagem muito boa ali, né, na área de tecnologia de informação. E também trabalhei em grandes organizações, né? Trabalhei em pequenas consultorias, médias consultorias e multinacionais. Inclusive, empresas multinacionais, essa questão da mudança ela é bem interessante, porque muitas delas, acho que quase todas, elas têm até um processo interno na própria organização. Você consegue se candidatar dentro da organização para uma outra departamento. Tem uma área de vagas, de currículos para colaboradores. Isso é uma coisa bem interessante e bem legal. Você consegue encontrar ali em grandes organizações, né? Muitas delas, praticamente todas elas,
tem esses pontos ali. E, então, essa transição, ela fez muito sentido. Então, eu me preparei para fazer essa transição de carreira. Então, aí a gente tem um ponto bem interessante, né? E aí, também isso é importante reforçar um outro ponto. Não necessariamente você precisa se tornar um dono de negócio, um empreendedor, para ter uma carreira de sucesso. E até com liberdade geográfica de tempo. Existem, sim, carreiras muito boas na CLT que lhe permitem ter toda essa liberdade, né, trabalhar 100% de casa, e muitas delas com flexibilidade, dependendo, e obviamente depende muito do que você vai fazer, né? Tem coisas que precisam ser realizadas em horário comercial, mas muitas delas, né, principalmente na área de TI, aí você consegue fazer, trabalhar de madrugada, à noite. Então, não é uma regra, deixa bem claro, não é uma regra você ter que ter o seu negócio ou ter que se tornar um empreendedor, um dono de negócio, um profissional autônomo para conseguir isso, tá? Existem, sim, muitas possibilidades. E não tem nada de errado em você... se eu estiver no CLT, eu nunca vou crescer. Pelo contrário, tá? Tem muitos profissionais que ganham muito, que é muito bem remunerado, tem uma vida muito boa, consegue ter muito esse equilíbrio de tempo e tá lá tranquilo, ganhando muito, muito mais dinheiro de pessoas, empreendedores que estão ali na luta e talvez não tenham o sucesso que essa pessoa tenha. Então, só deixando isso claro, não é uma necessidade. O que tem que fazer é um planejamento. Você tem que conhecer e querer muito isso. Essa minha clareza, ela veio, né, como eu digo ali na minha mentoria, né, foi um processo de coaching, um processo de esclarecer, cavucar o que eu realmente queria. E no final, eu queria ser um profissional, um mentor e um coach de carreiras. Eu quero trazer para as pessoas, meu propósito é trazer para as pessoas realização, né, tanto pessoal como profissional em suas carreiras. Não importa se você segue tempo, professor autônomo, se você está começando o seu negócio agora e quer fazer uma transição, que é a que eu fiz. Então, eu fiz uma transição de uma área de ser especialista em TI e fui para uma área onde eu sou, na verdade, né? Onde eu tenho muita realização e fico com muita felicidade que eu sou hoje que trabalho na área de desenvolvimento pessoal e que eu tenho essa capacidade, né? Fiz as minhas formações e tenho a capacidade de trazer realizar todo esse planejamento de mentalidade, para trazer clareza, para você ter... Lembra que aqui eu fiz muitas nuances, né? Você pode ser CLT, você pode ser empreendedor, você pode ser dono de negócio, você pode estar bem na empresa e você pode continuar, você pode fazer uma mudança dentro da empresa, tem muitas variáveis. Como ter certeza disso? Processo de coaching, uma mentoria. Alguém que já passou por aquilo e consegue te apontar. Cara, isso é isso é aquilo, vai por aí. E eu tenho mentores que me tornaram essas minhas decisões ótimas. E hoje eu estou realizado. Trabalho no meu tempo, trabalho com liberdade geográfica, liberdade de tempo. Quando tem um evento no meio da semana, eu já me marco aqui, faço, eu tenho que ir. E vou, não tenho que ficar me preocupando se o empregador A, se o empregador B, o dia que eu quero trabalhar para trabalhar. Obviamente isso é um negócio, então é diferente, né? Você tem lá, você tem sua carga horária, acabou, você paga a caneta, vai embora, vive a sua vida, volta lá, bate ponto e continua a vida. E você nos dias, 1 ou 2 vezes por mês, você tem lá o seu salário depositado. E não, porque ninguém vai me dar ninguém vai me dar o salário. Então é um negócio, você tem que cuidar, você tem que saber de vendas, de cuidar de negócio financeiro. É diferente, mas me traz muita satisfação, né? Então o que me move é muito maior, né, do que qualquer questão CLT. E eu fiz esse propósito por quê? Porque fazia muito sentido, porque cobria todas as minhas necessidades de ter essa liberdade geográfica de tempo. E o mais gostoso dessa história, cada nova conversa, cada novo estudo que eu faço é um novo conteúdo que eu entrego, cada formação, para cada grupo de mentoria que eu participo, e eu tenho mentores que me ajudam nessa jornada, que aquela seja possível, mais fácil, mais leve, e que eu não perca tempo, energia e dinheiro em coisas que não fazem sentido, porque na minha carreira eu já fui office boy, auxiliar de eletrônica, auxiliar de produção, auxiliar de máquina, operador de máquina
de grandes indústrias, né? Operador de máquina injetora, fui editor de vídeo, fui instrutor de informática, fui monitor de informática, fui analista de suporte, né? Fui analista de implementação, fui analista de implementação de redes, onde eu comecei a trabalhar ali como projetos de redes, fazendo esse projeto que eu estava ali. No final, virei um profissional da área de sucesso do cliente, né? Trabalhando lá como um executivo de sucesso do cliente. E hoje estou aqui como desenvolvimento humano. Então, olha quanta coisa eu fiz, mas eu lhe garanto, se eu tivesse tido esses meus mentores lá atrás, se eu tivesse essa percepção que eu tenho hoje, né? Eu com toda certeza lá atrás teria escolhas melhores e hoje estaria já há muitos anos trabalhando com isso. E nunca é tarde também, né? Eu não lamento porque tudo é uma experiência, tudo me trouxe para o momento certo, para a hora certa. E com toda certeza vai trazer isso para você. Então agora é um ponto de reflexão, né? Primeiro ponto é os objetivos, né? Eu estou satisfeito com o que eu faço, com a minha atribuição? E mesmo que você esteja satisfeito, você sempre pode explorar e ser o melhor nela, né? Então, como que eu posso ser o melhor profissional e alcançar as promoções, as evoluções e tudo que eu quero, né? Então, você tem que ter esse planejamento, é você se organizar neste ponto. Inclusive, quando você tem clareza desses objetivos, você sabe, no caso de, por exemplo, na área de tecnologia de informação, a gente tem 200 áreas com 500 certificados de várias fabricantes. Então, se eu não tiver clareza, eu quero ser um especialista na área X, eu vou ficar tirando um monte gastando energia e conhecimento em coisas que talvez não façam sentido, né? Se eu sou uma área comercial, posso fazer um pouco mais generalista e ter um conceito de tudo que eu não vou aplicar. Então, tem várias coisas que você direciona muito bem seu tempo, energia e dinheiro, né? O TED. Presta atenção no TED. Tempo, energia e dinheiro. Você precisa se organizar toda a sua vida, não só a sua carreira, para isso. Isso vai te ajudar na evolução da sua carreira, na sua evolução pessoal e com as pessoas, nos seus relacionamentos e no seu dinheiro também. Inclusive, vai ter logo um vídeo aqui no canal falando sobre como a gente consegue organizar, como que a gente consegue, desde que a gente tenha, né, recebeu aí o seu salário, enfim, recebeu agora as suas vendas, as suas comissões, como é que eu consigo organizar para ser mais produtivo com o meu dinheiro também, tá bom? Espero que essas minhas histórias tenham te dado um pouco melhor. E se você está insatisfeito com o que você tem agora, ou se você acha que você consegue ser muito mais do que você é, e você consegue, e você precisa dessa pessoa que pode te ajudar, que você quer uma orientação, é você ser tudo aquilo que você vê ser, que seja bem remunerado por isso, para que você tenha clareza e propósito para tudo que você faz, né? Que, como eu sempre falo, é o meu principal trabalho, né? Você ser mentor e coach de carreira. Tem ali nos seus links, nos sites, todas as minhas... O meu site, né? Eu tenho também tem o meu site, rubensdesilva.demudo.com.br. Tem lá o meu Instagram, né? Você tem muito conteúdo legal lá, a gente pode se conversar por lá. E com isso a gente consegue aí trazer um bom bate-papo, né? Eu quero realmente que você faça parte aqui. E no momento também tem vários conteúdos legais aqui no YouTube que a gente pode ficar conversando, tá? Vou amar também saber um pouco do seu comentário, se você estiver passando ali e quiser compartilhar com as pessoas aqui embaixo nos comentários o que faz sentido, né? Neste momento ali para você, sua dor pode ser a dor do outro, e a gente consegue se ajudar ali num processo do bem também, tá? Se isso faz sentido também, se alguém tá angustiado lá com o seu trabalho, considere, né, curtir o vídeo se fez sentido para você, compartilhar para as pessoas que você também queira que essa história possa ajudar, né, de alguma forma, entender um pouquinho a questão da mudança, da transição, dos momentos, e que isso possa ter te ajudado, nem que seja um pouquinho. Vou ficar imensamente feliz em saber disso, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção, nos vemos por aí ou no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!